Pegar 20, falei, pastor, eu quero mais de 20. E quando eu não ia entregando, eu falava, quando no último jornalzinho eu não vou para casa. Eu quero falar de Jesus para as pessoas, mas com calma, com paciência. Ao ponto de as pessoas achar que eu queria ser mais do que os outros e deixavam para trás. Me deixava evangelizando. Ah, quer ficar pregando em vez de só fazer o convite? Não, eu falava de salvação. Eu falava que Jesus é o Salvador, ele que muda, ele que transforma, ele que liberta. Às vezes abria um versículo, depois eu perguntava se ela queria aceitar o jornalzinho. É verdade que o tempo vai passando, essa gana por alma acaba? Não. Ela vai se esfriando, vai relaxando. Não. No início é uma maravilha, mas depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, começa a não se importar muito com isso, não. É verdade isto? Não, até os dias de hoje, quem me conhece sabe, eu amo, tenho uma paixão muito grande para ganhar almas, porque o que adianta eu buscar ter esse amor, ter Cristo Jesus? Quem é salvo quer salvar. Quem tem esse amor, quem tem a presença, quem tem o Espírito Santo dentro de si, jamais quer ver aquela pessoa sofrendo. Jamais quer aquela pessoa na escuridão. Então, até os dias de hoje, não vejo idade. É alma? Estou dentro. Eu convido, eu ensino, oriento, através do Espírito Santo que tem aqui, ele que capacita, ele que dá força, mas lutas passam. E para poder endocicar mais esse podcast aqui, para dar espaço para os nossos companheiros, o que foi que fez você abandonar tudo? Abandonar a profissão, abandonar carreira, tinha uma carreira de sucesso, para poder servir Jesus no altar integralmente, vivendo pela fé. O que fez você fazer isso? Foi uma emoção? Foi uma imposição? Foi o quê? O amor em Cristo Jesus, primeiramente, a minha fé, né? Em saber que quando a gente ouve o chamado de Deus, a gente não fica contestando. Se Ele está falando com você, está falando contigo, assim como Ele falou comigo, Ele falou que não era para mim me preocupar com nada, que Ele cuidaria. Então, quem é filho, ouve a voz do seu pai. Você tivesse prosseguido com a sua carreira profissional, hoje você estaria fazendo belas viagens, hoje você estaria em quiosques, curtindo com a sua família, porque o que você ia ganhar financeiramente cobria essas despesas. Então você preferiu abandonar tudo isto para cuidar de almas, para cuidar de pessoas, Sim, sem ganhar nada. Ganham para o reino, ganham para Cristo, ganham com Ele. E eu digo para vocês que quando a gente tem essa experiência com Deus, a gente não fica focado em termo financeiro, não. Não querendo cortar, mas a própria palavra fala que receber de graça dá-vos. Amém. Tudo que eu recebi, eu gosto de transmitir, eu gosto de se doar, eu gosto de ajudar. E isso é uma paixão, é um amor que vem de Cristo, vem do Espírito Santo mesmo. Então o que acontece? Eu digo algo para vocês que vocês que falam assim, poxa, Deus está me cobrando eu fazer mais, Deus está me cobrando se posicionar, Deus está falando comigo, mas eu fico pensando na minha vida financeira, eu tenho filhos, tenho família, tenho esposa, poxa, mas eu digo uma coisa para vocês, quando você coloca Ele em prioridade, bota Ele em primeiro lugar, Ele cuida de tudo. Então quer dizer que aquela palavra que a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é mesmo. É verdade? Fato, vivo até o dia de hoje. Bacana.
até os dias de hoje. Ele Bacana. cuida mesmo. Então quer dizer, o batismo com o Espírito Santo proporciona todo este poder que você adquiriu para poder viver para Cristo, viver para as almas. Sim, e tem mais. Não basta ser batizado. Você tem que ter experiência com ele. Ah, vamos lá, chegou no ponto que eu queria. Lá no versículo 32. Então quer dizer, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu já estou garantido a minha salvação. Não é, Evandro? Não é, colaborador Inácio? Fui batizado com o Espírito Santo, já estou garantido, não preciso fazer mais nada. Não, isso daí só é o início. Ah, então por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo. Ah, então só o derramamento não funciona. Não. Mas não é o poder. Mas tem que perseverar até o fim. Perseverar, se esforçar. Mas você não já tem o Espírito, rapaz? Mas não é assim que Justifica. funciona, não justifica. Ah, então quer dizer que não basta só ser batizado. Não. Eu tenho que desenvolver aquela salvação. Você tem que ter conhecimento das coisas celestiais. Tem intimidade. Então quer dizer que se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu me recolho, fico com ele escondidinho dentro de mim, eu não dou nada para ninguém roubar ele de mim. Não, você tem que ser caridoso, você tem que buscar como a irmã teve. Tá de graça? Que de graça recebeste. Ah, mas de graça, como é que é esse negócio de graça aí? Me fala aí. Porque Isso é a interessante, gente não- gostei desse negócio de graça. É porque o que acontece? A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele cobrou alguma coisa para libertar, para livrar, para resgatar, para nos salvar. Ele não cobrou nada a ninguém. Não. Então, se Ele que mesmo pagou. Ele que pagou pela própria vida. Mas se ele falou mesmo, se recebeste de graça, porque eu vos dei. Então esse poder de poder ganhar alma, de saber falar as coisas sobrenaturais, sabedoria para poder falar, não é nosso não, né? Não, é dom de Deus. Ah, é dom de Deus. Tudo do Espírito Só que tem coisas, tem pontos. Os dons do Espírito Santo. Tem gente que confunde dom do Espírito Santo com a luz do Espírito Santo. O que é a luz? A luz do Espírito Santo é quando a gente ouve um louvor, quando a gente lê a palavra, é a luz do Espírito Santo, né? Agora, quando eu fui batizado pelas águas, né? Fui imergido nas águas, saí, recebi o dom do Espírito Santo por imersão, por imposição de mãos. Eu já tinha recebido o dom do Espírito Santo, mas não os talentos, os dons espirituais. Então quer dizer, quando eu sou batizado nas águas, eu recebo a ação do Espírito Santo em mim para poder ser uma nova criatura. Isso. Você recebe para que ele possa... Não é estar- batizado, você né? recebe, você é batizado Nas águas. nas águas. Então você tem Quem a é batizado nas companhia- águas é batizado com o Espírito Santo? Você recebe a companhia do Espírito Santo. Companhia, orientação. Orientação. Para quê? Meu irmão, vem no seu subconsciente. Eu vou passar pelaquela rua. Algo te fala na tua mente. Não passe. Vai por aqui. Aqui você vai andar mais. Mas vai por aqui. Aí amanhã, tu vai passar lá. Poxa, tu ficou sabendo? Tal hora, a menina ali, tal assim, aconteceu isso com aquele rapaz. Foi mesmo? Foi, era a hora que eu ia passar. Então quer dizer que eu me batizei nas águas, eu não preciso Mas- jejuar para ser batizado, eu não preciso me desviar do pecado. Tudo isso é uma promessa. O que é isso? Me explica melhor. A orientação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Vocês podem me explicar o que é isso? A orientação do Espírito Santo é a companhia constante do nosso Consolador, né? Dentro ou fora? Fora, né? Então quer dizer, quando nós somos batizados, ele fica dentro. Isso. Ah. O que acontece?
quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem a autoridade do alto. A autoridade. Você recebe uma patente sobrenatural para exercer o que ele vai te colocar. Um celestial, isso aí. Um dom celestial. Porque a gente tem 3 tipos de dons. Sei? Assim, dons materiais, dons espirituais e dons celestiais. Os celestiais é como eu li lá em Coríntios, né? A vida eterna. Se caso nós viermos obedecer ao Pai Celestial, né? E não só ser batizado com o Espírito, ser batizado, passar pelas águas, imergido pelas águas, ter a companhia do Espírito Santo, sim, a luz do Espírito Santo todos os dias, ter a presença do Espírito todos os dias, ser batizado com os dons espirituais, porque com ele se torna mais fácil. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento, conhecimento, inteligência, para que a gente possa passar para as pessoas, né, a palavra de Deus. E viver também, porque não é só falar da palavra, a gente tem que viver para depois dar. Né? Dá. Agora me explica um detalhe que Paulo disse: não apagueis o Espírito. Você falou que quando nós somos batizados nas águas, vem a luz do Espírito Santo. A luz do Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. Não. Ela é a direção do Espírito Santo que vai te conduzir ao batismo real do Espírito Santo. Sim. E por que Paulo diz para não apagar o Espírito Santo? O que significa apagar? Apagar é o quê? É eu voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes, todas as minhas transgressões. Porque o Pai, ele deixou a promessa. Se você então se converter, se humilhar e orar e perseverar até o fim, eu sararei a tua terra, eu sararei o seu corpo, eu sararei a sua alma. Então tu terás vida eterna. Então Deus, ele amou o homem de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para aquele que nele cresce, não pareça, mas sim tenha a vida eterna. Então eu creio que Jesus Cristo, ele fez os planos, todos os 3 planos, né? Plano de salvação, de redenção e de restauração. E por isso que aqui em Joel 32, do versículo 2, diz: e acontecerá, não aconteceu, acontecerá que não é exceção, não é todos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é o nome do Senhor? Jesus. É, muito forte. Então, todo aquele que invocar o teu nome vai ter poder espiritual para vencer as armadilhas do inimigo, que é um derrotado. Forte. Todo joelho se dobraria. Tu é bom, hein? Tu é bom. Aí diz assim, ó: porque, vírgula, no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamou. Aí vamos lá. Jesus, antes de subir, ele mandou os discípulos ficarem aonde? Jerusalém. Então se cumpriu, né? Se cumpriu. Aí ali em Jerusalém, o que aconteceu? Eles foram Mortos. ou foram Perseguidos. cheios do Espírito Santo? Eles foram cheios do Espírito Santo, pregaram o Evangelho por algum tempo, mas como o Senhor próprio falou, né? Vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, xingados, cuspidos, humilhados, envergonhados. E não foi diferente. Não vai ser diferente pra gente. A gente vamos passar atribulações aqui na terra, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então quer dizer que
não basta só ser batizado nas águas. Tem que ter algum sacrifício. Mas Jesus não já sacrificou? Para que eu tenho que fazer sacrifício, gente? Porque o plano, digamos assim, primeiro, para você ser batizado, para até chegar ao dom do Espírito Santo, você tem que exercer a fé. Sem a fé, não existe arrependimento. Se não existe arrependimento, não existe batismo. E se não tem batismo, não tem um dom espiritual. E não há salvação. E não há salvação. Ah, vamos lá. Então quer dizer que nós, quando é batizado nas águas, nós estamos cortejando o Espírito Santo. Estamos ainda conquistando ele. É como se a Porque gente... ele não entrou, né? É que nem um casamento, Isso, né? é um casamento. É como eu tinha te feito a pergunta lá embaixo lá. Como é que você conheceu a sua namorada? Você cortejou, né? Fiz Você de tudo. deu uma palavra, deu um buquê, deu um sacrificou. chocolate. Ah, um buquê exige sacrifício, tem que pagar, tem que né? pagar, Não é de graça não, né? por Ah, aí. tá. Aí você tem que primeiro, você cortejou, agradou, entendeu? Conquistou. Aí depois tu vai mantendo. né? Isso, aí vai lá. Aí depois que você conquista, que há o batismo. Isso. Você tem que O conquistar. selamento. Ah, o selamento significa que é a noite de núpcias. Isso. É a Selou. união, é a união eterna. Isso é o selo do Espírito Santo. Isso. Representando nenhum casamento. Ah, e para esse selo manter, não preciso mais buscar, não preciso ir à igreja, não preciso jejuar, Não, mas lá em Mateus... não preciso de pastor, porque eu já Não. tenho... Mas a Bíblia diz que ele falou assim, ó, ninguém há necessidade de vos ensinar, porque a própria unção vos ensinará. E aí? Para que eu preciso de um pastor? O pastor, para você aprender a manusear a Bíblia, aprender o que ela está dizendo, porque você sozinho, você não tem a sabedoria, você pode ter até a intuição, mas falar que você aprende tudo aqui, você não aprende. Você tem que ter um direcionamento, você tem que ter um instrutor. Tem que ter humildade, porque a cada dia, a Bíblia são 66 livros. A Bíblia são 66 livros que te orienta como viver os padrões aqui evangélicos, como Jesus Cristo agiria. Então quer dizer, o Evandro, ele é um dos escribas que está aqui com a gente hoje. O que é escriba? É um estudioso da Bíblia, né? Eu tô forçando o Evandro um pouquinho aqui, pessoal, pra gente poder entender melhor. Pra te ajudar. Né? Pra te ajudar, pra nos ajudar e pra gente poder ter um podcast mais polêmico. Então, não basta só eu me batizar. Então, para mim ser selado com o Espírito Santo, o que a pastora Rose falou, bate, tem que jejuar. Isso tudo é o processo de perseverar. Tem que ter. Entendeu? O que ela falou não é nada mais do que nada menos, ela está perseverando até o fim, assim como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas primeiro, temos que exercer primeiro o quê? A fé no Senhor, no nosso Redentor. E depois, ter arrependimento dos nossos pecados. E Evandro, a fé ela é gerada através de quê? A fé basta só eu orar, olhar para o céu e ver a natureza? Ou eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que praticar o que eu aprendo através dos meus instrutores? Eu tenho que praticar, eu tenho que viver aquilo que o meu instrutor me ensina, eu tenho que ser praticante. Porque se eu praticar, eu terei êxodo. Eu terei sucesso. Entendi. Eu terei crescimento espiritual e crescimento material. Para que eu possa ter, é o que? É como se eu tivesse, eu vim à Terra,
Deus me mandou à terra. Deus me deu um lar, me deu meus pais, botou vocês nos meus caminhos, né? Amém. E para quê? Pra gente trocar essa informação. Mas o que ele queria mesmo é que eu viesse à terra e absorvesse a maior quantidade de conhecimento. Eu tenho que evoluir nesta terra, para quando eu ter, lá em Coríntios 40 ao 46, um corpo espiritual, eu seja um corpo espiritual inteligente. Então por isso que os pastores aqui da igreja Apoio aos Soldados Feridos fala que o Espírito Santo é uma inteligência, né? A inteligência suprema. De Deus. É a inteligência suprema. Essa conversa tá boa, hein? Por isso que tem que buscar. Então quer dizer, vamos lá. E acontecerá que todo aquele que invoca. O que é um invocamento? Invocar é você clamar, você se humilhar, porque Deus ele quer que você se humilhe, você bate no peito, porque antigamente os profetas eles se rasgavam. Forte. Ele se rasgava para falar do poder e da autoridade do Senhor. Entendeu? Muito Quando forte. ele fala, alguém blasfemava o nome de Deus, como os profetas Samuel, Eliseu, eles ficavam indignados, eles se rasgavam, ele ia para o monte, ele ficava jejuando, eles ficavam invocando o nome do Senhor, porque invocar é você falar com Deus, ter uma intimidade. Aí, meu parceiro, é como eu aqui, ó. Relacionamento. Eu e Papo ele aqui, ó, reto, papo né? reto, eu e você aqui, ó. Relacionamento. O Senhor me chamou para mim vir aqui, pegar os 4 cantos da terra, fazer o ID, pescar almas, assim como a irmã fez e está fazendo até hoje. Para quê? Para ter um conhecimento, uma evolução espiritual, uma evolução material, para que ela tenha inteligência na sua mente e ela consiga negar o pecado. Porque o Senhor prometeu, se nós então se arrepender e deixar os nossos maus caminhos, né, a gente teremos a salvação. Mas para isso, é uma promessa. Ele prometeu. Se nós se convertêssemos. Essa promessa só se pode se cumprir se nós se converter. Se converter e não se convencer. A gente temos que se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí lá no livro, antes de acontecer a promessa do Espírito Santo, lá no capítulo 2 ainda, do capítulo 2, 12, diz: a misericórdia do Senhor diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns. Não é com jejum, não. Então quer dizer que não basta só 21. É vários. Jejuns! É Jejuns! E com choros! Não é aquela lágrimazinha de crocodilo, não, que tu chupa ela com a boca, não, né? Quando eu falei se humilhar. Se humilhar é você. Eu sou mendigo. Eu sou mendigo pela fé do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou me humilhando. Porque eu não sou nada. O mendigo se humilha perante as pessoas que têm. Ele não pede. Então eu estou mendigando a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu estou mendigando a salvação de Jesus Cristo. Eu estou mendigando a libertação de Jesus Cristo. Eu estou mendigando a transformação do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que aquela mulher falou assim, que Jesus ele falou assim: não é bom que os cachorrinhos comem o pão dos filhos. Mas aí ela se humilhou mais ainda e disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus falou: mulher, as tuas fés são boas,
Ela se humilhou mais. Ele humilhou ela, mas ela se humilhou mais ainda. Das suas migalhas, ou seja, o Senhor tinha prometido as bênçãos, as farturas, as Era dos bonanças filhos. dos filhos, ou seja, do povo israelita. E ela não era israelita, Não. ela era uma samaritana, né? Era uma samaritana. Era uma mulher que não era israelita. Era uma mulher assim. Então, o que aconteceu? Que nem a samaritana no poço. Era uma samaritana. Interessante que geralmente quem não era os judeus é os que mais davam ouvido ao Senhor Jesus, né? Porque é como nós. Aí, eu nunca vi Jesus. Nunca ouvi. Nunca abracei, nunca toquei na orla do manto dele. Mas mesmo assim, eu confio E crê. e eu creio que ele é meu único e suficiente Salvador. Aí ele diz, mas aqui o Joel diz assim, ó, no versículo 12. É com jejuns, choros e prantos, rasgai o coração e não as vossas vestes. Os profetas rasgavam as vestes, mas hoje não adianta você rasgar as vestes. Você tem que rasgar a sua alma. O que ele quis dizer isso? É você amar o seu próximo como a ti mesmo. Como posso eu amar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e não amar o meu próximo? É o segundo mandamento. Então quer mais dizer importante. que a atitude da pastora Rose e do pastor Ivanildo de largar sua vida social, sua vida natural, para ficar em prol de salvar o povo de Deus, que é? Que é? Então isso é um sacrifício? É uma escolha positiva, é uma boa escolha, é uma escolha que tem o seu sacrifício, mas tem as bênçãos. E elas virão. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus, ele requer que eu falo isso. Sobre a sua vida não virá maldição, mas sim a bênção celestial. Assim como Deus abençoou Jacó através do anjo, que ele falou assim, eu só te largo quando o Senhor me dá a minha bênção. Então, o Senhor só vai largar o seu propósito. Largar não. Subir. Ele enviar a tua bênção. Como Jacó abençoou as 12 tribos. Aí ele E diz, a bênção patriarcal. Patriarcal. Já é diferente. Bênção patriarcal com bênção celestial. Bênção celestial vem do alto. Então, patriarcal vem do homem, o homem que delega. Então é por isso os que juízes, né, isso, que Deus deixou, né? é por isso então que o pastor ele tem autoridade para orientar, para ensinar, para exortar, para amar e assim por diante. O pastor, ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Assim como existiu o anjo, como existiam os seres celestiais, né? Que é um ser de um espírito, né? Que não tem corpo. Os anjos, eles interviam e eles intervêm quando alguma coisa está para acontecer com o Senhor Jesus, ele envia os seus anjos para intervir, para te proteger. Então, o pastor é o anjo da igreja. Ele está aqui para orientar, para dar a gente esse conhecimento. Um conhecimento sobre a palavra, né? Como você ter reverência, ter amor para falar das coisas de Deus. Falar porque Deus, ele deixou muitas promessas. Mas, irmão, neste livro tem promessa e tem maldição. Mas ele deixou a promessa. Escolhei a vida
e as bênçãos? Ou escolhe a maldição ou a morte? Cabe a nós. Em Evandro, pastora Rose e colaborador Inácio, a Bíblia diz ainda assim aqui no capítulo 2, versículo 3: rasgai o coração e não as vossas roupas, veste, convertei-o ao Senhor, seu Deus. Então quer dizer que tem muitas pessoas que se convertem a outras coisas, né? Tem gente que dá ao barro a sua adoração, a sua devoção, a sua vocação para um barro. Mas vamos supor, dá um exemplo. Esse copo, melhor, essa caneta, o tubo, sem a carga escreve? Não. Era assim o nosso corpo. Era assim como nós éramos na presença do Pai. Porque nós já estivemos na presença do Pai. Porque o Pai é o Pai do nosso espírito. Então nós viemos na Terra para obter essas informações. Então, é isso que o diabo tem medo. Porque nós temos essas informações e com o corpo e o espírito. Então ele quer que a gente seja mortos espiritualmente, para que eles possam entrar na nossa mente, porque o diabo ele entra na nossa mente para usar-nos a fazer os pecados, as coisas, as maldades. Vou te falar como ele, dentro desse contexto, como ele usou Adão e Eva, nossos pais, no jardim do Éden. Porque a cobra, olha como que ele sacaneou até a cobra. A cobra ela não fala, não enxerga e não escuta. Ele entrou na mente da cobra e fez ela. Porque a cobra ela não rastejava e nem andava, ela voava. Então, por causa do seu erro, do seu pecado, Deus amaldiçoa a cobra. Por isso que tu vai se rastejar e a Comer o pó da terra e a mulher pisará na sua cabeça e você morderá o calcanhar da descendência da mulher. Lá no jardim do Éden. O diabo fez isso. Ele enganou a cobra. Ele entrou na mente da cobra